Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos tratar aqui de um assunto bem bacana, onde ele nos fala sobre a interpolação aritmética. Vamos aqui para a leitura do texto. Interpolar significa colocar entre, ou seja, interpolar meios aritméticos entre dois números dados é acrescentar números entre estes que já são conhecidos, de forma que a sequência numérica formada seja uma PA. O que acontece então? Imaginemos que eu tenho aqui essa PA formada por A1, A2, A3, A4 e assim sucessivamente. É lógico que os valores vão aumentando quando a gente vai somando esses valores com a razão. Ou os valores vão diminuindo quando a gente vai também somando com uma razão negativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que para encontrarmos a PA, eu sempre dependo da razão. É ela quem determina quais são os próximos termos na sequência. Então, por exemplo, se eu conheço o primeiro e o segundo termo, automaticamente dá para determinarmos a razão. E daí em diante, terceiro, quarto, quinto e sucessivamente, a gente vai achar o valor numérico desses termos nessa ordem, justamente dependendo da razão. Então você consegue perceber que quem manda, na verdade, na PA é a razão, tá bom? O que acontece então? Para a interpolação é a mesma coisa. Quando a gente fala em interpolar, imagine o seguinte. Primeiro que a interpolação eu só posso ter numa PA finita. Por que a PA tem que ser finita? Porque, obrigatoriamente, eu tenho que saber quem é o primeiro termo e quem é o último. E esse último termo, independente da ordem dele. Deixa eu te mostrar aqui, então, por meio de um exemplo, como é que funciona essa interpolação aritmética. Vejamos. Exemplo, interpolar 6 meios aritméticos, entre 7 e 42, de modo que o primeiro termo seja igual a 7 e o oitavo termo é igual a 42. Atenção, pessoal, se eu vou interpolar 6 meios aritméticos, por que o meu último termo, então, é o oitavo? Justamente porque eu já conheço 2 deles. Eu sei quem é o primeiro, sei quem é o último. Se eu conheço 2 e vou acrescentar mais 6, 6 mais 2 é 8. Por esse motivo que o último termo é igual ao A8, tá bom? Então vejamos. Para que a gente consiga resolver, nós precisamos inicialmente estabelecer a razão da PA. Ou seja, como eu te falei aqui no início, quem manda na PA é a razão. Então, para que eu possa colocar e interpolar os meus aritméticos de modo que se torne uma PA, eu dependo da razão. Até porque, pensa comigo, se eu tenho que colocar 6 meus aritméticos entre 7 e 42, eu posso colocar quem eu quiser. Vou colocar o 8, o 10, o 25, o 30, 32, 37. Estão aqui de acordo, mas se eu colocar esses 6 números que eu falei, se a gente determinar essa ordem, você vai verificar que não existe PA. Por quê? Porque a razão não será a mesma para todos os elementos. Então, isso que é o mais importante. Não basta simplesmente você colocar, por exemplo, aqui, 6 meios aritméticos ou 6 números da tua cabeça entre 7 e 42. Eu tenho que colocar esses 6 meios aritméticos de modo que a sequência completa ela represente uma PA. E para isso, quem manda é a razão. Então é ela que a gente vai achar primeiramente. Vejamos. Para isso eu vou utilizar a fórmula do termo geral, onde a fórmula é igual a n, onde a n é igual a 1 mais n menos 1 que multiplica r. Já que eu sei quem é o último termo, então a n será igual ao A8, que é igual ao primeiro termo, que de acordo com a questão vale 7, mais o n que vale 8. Opa, por que o n vale 8? Porque se eu quero achar o A8, o n vale 8. Até porque esse n que vem antes da igualdade é o mesmo n que virá após dela. Então nós temos 7 mais 8 menos 1 vezes a razão. E esse r é o valor que eu não vou substituir. Por que não? Porque o r é justamente o valor que eu quero descobrir, tá bom? Então vejamos. Eu tenho aqui uma expressão algébrica, onde, nessa expressão algébrica, dentro dos parênteses, nós temos uma subtração. Eu vou iniciar por ela, então. Então, eu vou ter 7 mais 8 menos 1, que é 7. Como está multiplicando, então a gente vai ter
7 mais 7R. E o A8, de acordo com a questão, eu já sei que vale 42. Então, a minha equação... Opa, por que equação? Primeiro, porque nós temos aqui igualdade. Segundo, porque eu tenho que descobrir o valor de uma variável ou de uma letra. Então, a minha equação vai ser igual a quem? 42, que é igual a 7 mais 7R. Como é que a gente resolve uma equação? De preferência, você coloca letras para a esquerda e números para a direita. Por que de preferência? Porque nem sempre vai ser assim. O importante é você separar sempre as letras de um lado e os números de outro. Então, verifique que é isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar o 7 e passá-lo para a esquerda, sendo que quem troca de lugar em relação à igualdade, automaticamente também trocará de sinal. Então, esse 7 que aqui é positivo, virá para cá de forma negativa, onde nós teremos 42 menos 7, que é igual a 7R. E aí verifique comigo, 42 menos 7 é igual a 35, que é o resultado dessa subtração. Então, eu vou ter que 35 é igual a 7R. Mas não se esqueçam que o que nos interessa é descobrirmos o valor do R, que é justamente a razão. Se eu quero achar o valor do R, que é essa letra, o valor numérico que está com ele deverá passar para o outro membro da equação, dividindo. Sendo assim, esse 7 que acompanha o R passará dividindo. Então, a razão é justamente a divisão de 35 por 7, onde essa divisão ela é exata e vale 5. Isso quer dizer, então, que a nossa razão vale 5. Ok, já achei a razão. Como é que a gente faz agora para interpolar os meios aritméticos? Vejamos. Se eu sei quem é o primeiro termo e eu sei quem é a razão, para achar os próximos, eu pego o primeiro, somo com a razão e vou somando com a razão e assim vai. Então, olha lá. 7 mais 5 é 12, 12 mais 5, 17, mais 5, 22, mais 5, 27, mais 5, 32, mais 5, 37 e aí fechou no 42. Mas, professor, ok, achei aqui a PA, achamos uma PA, porque a razão, se você analisar bem, é igual a 5. Mas está de acordo com a questão? Não sei, vamos verificar? Eu tinha que interpolar 6 meios aritméticos entre 7 e 42. Então, olha só, o primeiro termo é 7, o último termo é 42. Vamos contar os elementos entre eles? Eu tenho, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E está de acordo com o que a questão nos propôs, que era justamente colocarmos 6 números, ou 6 meios aritméticos, entre 7 e 42. Com isso, então, a gente finalizou aqui essa questão e também finalizamos aqui a nossa aula, onde nós tratamos da interpolação aritmética, onde eu te mostrei aqui a definição de interpolação, como que a PA ela depende diretamente da razão e um exemplo de aplicação da interpolação aritmética na resolução de uma atividade. Fique à vontade para tirar foto do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau.